Após décadas de orgulho em pertencer à teologia da libertação, Padre Zezinho faz postagem revelando planos contra católicos conservadores. Se muitos achavam que as perseguições contra determinados padres eram apenas fogo de palha, Padre Zezinho faz pronunciamento e escolhe lado político para a indignação dos católicos conservadores. Mas o que na verdade o Padre Zezinho emitiu em suas redes sociais e qual a intenção dele a partir de agora que estamos à beira das eleições? Fique aí que você vai saber já logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, ok? Após várias sequências de perseguições contra padres e bispos conservadores que lutam em guardar a tradição da igreja, Padre Zezinho, apaixonado pela teologia da libertação, emite discurso em rede social e revela plano para acabar de vez com o conservadorismo católico no Brasil. Mas antes de soltar a nota do discurso, vejam o que o Leomar II, da página Segundo Católico, disse. O Padre Zezinho convocou toda a teologia da libertação, todos os padres progressistas, os padres da caminhada, toda a pastoral social para se unirem ao que ele chamou de esquerda católica. Tudo isso para se levantarem e se unirem ao que ele intitulou como direita extremista católica. E para o Padre Zezinho, quem são esses extremistas católicos? Você, eu, padres, leigos, religiosos e todos aqueles que amam e procuram preservar a doutrina da Santa Igreja Católica, preservando também a pregação e o ensino dos santos, a pregação bíblica, ou seja, tudo aquilo que é benéfico para a salvação das almas, o Padre Zezinho está chamando de extremista católica de direita. Antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, eu quero que você separe o Padre Zezinho cantor do Padre Zezinho sacerdote. O Padre Zezinho eu acho que é o cantor católico assim que eu mais ouço desde sempre. E o seu talento musical, as belíssimas músicas, isso é incontestável. E eu não tenho dúvida nenhuma que a admiração que grande parte dos católicos tem pelo Padre Zezinho foi porque cresceu ouvindo ele. Para quem é dos anos 90, início dos anos 2000, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas como eu disse, uma coisa é o Padre Zezinho cantor, outra coisa é o Padre Zezinho sacerdote. O Padre Zezinho publicou uma carta aberta totalmente partidária e ideológica na sua rede social. Aí a gente poderia se questionar, o que ele diz na carta aberta? Ele tá convocando os católicos para oração? Ele tá fazendo um convite à conversão? Ele está fazendo uma meditação bíblica para ajudar de forma espiritual os fiéis? Não. Ele está fazendo uma convocação política partidária para juntar toda a esquerda católica e ainda pede auxílio da CNBB para ajudar toda essa galera. E os católicos que estão preocupados com a evangelização, com a pregação do evangelho, com a doutrina da Igreja Católica, ele diz e chama no seu texto de tradicionalistas, extrema-direita católica, afirma que nós não seguimos boas práticas do ensino da Igreja e chega a acusar nós que temos apostolados na internet de Outro ponto interessante da carta aberta do Padre Zezinho é que ele sai em defesa de um sacerdote. Aí a gente poderia se questionar, meu Deus, é o Frei Gilson, já que ele vem sendo tão atacado ultimamente por outros sacerdotes, por políticos e tantas outras pessoas e figuras públicas. Não. Sabe quem é que o Padre Zezinho está defendendo na sua carta aberta? O bispo do Marajó, que diz que não devemos adorar a Eucaristia. Para o Padre Zezinho, é um absurdo nós questionarmos Dom Ionilton por dizer que nós não devemos adorar Jesus Eucarístico. Veja, não é absurdo para o Padre Zezinho Dom Ionilton dizer que não devemos adorar Jesus Eucarístico ou que não devemos estar preparados para comungar. Para ele é absurdo nós, como católicos, questionarmos um bispo da igreja dizer uma blasfêmia, uma aberração dessa. Vamos ver também esse vídeo do Bernardo Kister falando sobre esse grande absurdo. O plano político da CNBB para as eleições de 2026 já começou e o detalhe mais lindo é que ele não está escondido, ele está bem publicado aí. Luiz Mir, que é um estudioso aí comunista, chamou esse fenômeno de o Partido de Deus, uma estrutura religiosa que, na prática, diz ele, atua como força política. Mas vamos observar o comportamento. Desde 2008, o Regional Sul 2
2 da CNBB aqui no Paraná publica cartilhas políticas em ano eleitoral. Em 2018, isso ganhou uma dimensão nacional. Depois, em 2022, vem o projeto Encantar com a Política, com o Conselho Nacional dos Leigos, o Grupo de Fé e Política Dom Helder Câmara, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Movimento Nacional de Fé e Política, Semana Social Brasileira, o ISER, a SEBS, Pastoral da Juventude, pastorais ligadas à ação sociotransformadora e agora, em 2026, análise de conjuntura da CNBB falando em eleição, economia, lulismo, bolsonarismo, Senado, disputa institucional e religião, ou seja, não sou eu, Bernardo, o louco dizendo que religião e eleição estão misturadas. São eles que estão dizendo isso. E aqui tem um padrão que muitos católicos espertos já perceberam há muito tempo. Quando o PT está no poder, o tom institucional fica pacificado, calmo, bonito, tranquilo. Mas quando governa alguém que é visto como oposição do campo progressista da CNBB e do PT, tipo, sei lá, FHC, Temer, Bolsonaro, começa a tempestade de notas, manifestos, mobilizações pastorais inflamadas, análises de conjunturas críticas com um cheirinho de comitê eleitoral. Sabe como é? Agora, olha o cenário de 2026. Tá Lula de um lado mais queimado do que palito de fósforo e Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas do outro. PT contra PL, lulismo contra bolsonarismo. E de repente, a engrenagem eclesial política começa a entrar no modo de campanha. É que uma coincidência. E aí entram figuras políticas do clero, como por exemplo o padre Zezinho e outros inhos que vocês conhecem. Quando esses padres alinhados ao discurso progressista falam em políticas, eles são chamados de profetas. Mas quando padres conservadores falam, eles viram perigo, é politização da fé, é radicalização, é fascismo. Vejam o que o padre Zezinho, muito ouvido pela ala progressista, publicou no seu Facebook. Será preciso que essas pessoas e grupos católicos de esquerda pactuem uma aliança estratégica de ação nas redes digitais num combate cerrado a toda forma de fascismo. E vejo que a CNBB tem um papel importante e impulsionador. Então, a CNBB quer que o católico pense como católico ou vote como militante treinado numa linguagem pastoral de esquerda militante? Você quer saber qual que é a minha sugestão para vocês em relação a isso? Deixem essa gente falar. Quanto mais eles falarem, mais o povo católico entende quem está preocupado com Jesus, com os sacramentos, com a salvação das almas e quem está apenas usando a batina, a pastoral, o documento episcopal para fazer política de esquerda. E envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, porque essa pouca vergonha tem que acabar. Também o Jonathan Salviano, da página Voz do Deserto, destacou pontos importantes sobre a polêmica. O padre Zezinho, esse mesmo que marcou a nossa infância com as suas canções, resolveu fazer uma convocação para que os católicos progressistas se façam presentes nas redes sociais. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E aí ele caracteriza aqui os grupos: Esquerda Católica, Teologia da Libertação, Pastorais Sociais, Padres de Caminhada, atuando, influenciando, demarcando posição e ajudando numa reflexão de uma sociedade justa, fraterna e crítica do sistema capitalista. Esse é o mesmo padre Zezinho que fica o tempo inteiro postando que a gente precisa dialogar. Não dá pra dialogar, o senhor não é dialético. Me respeita! Mas quando é para dialogar com os próprios membros da igreja, ele não se permite escutar o que o povo católico efetivamente quer. Sabe por quê, meus irmãos? Essas pessoas utilizam o espaço dentro da igreja para defender causas sociais. Eles são profundamente materialistas. Isso explica porque tantas pessoas se afastaram da Igreja Católica. É por conta dessa mentalidade promovida pelo padre Zezinho. A maioria das paróquias do Brasil, principalmente do interior, são dominadas por padres da Teologia da Libertação. Eles estão desesperados porque ninguém leva mais a sério eles. Eles conseguiram controlar as estruturas de poder dentro do clero, dentro das paróquias, dentro da CNBB, mas não conseguem mais controlar a mente dos fiéis católicos. Tá todo mundo cansado de ver padre com essa formação maligna da Teologia da Libertação, que é uma heresia, dar curso de cabala, como por exemplo o seu Fábio Marinho, que claramente é um padre que a cada frase que ele fala, ele profere uma heresia, mas nós somos obrigados a ficarmos calados. Por quê? Porque nós somos leigos, nós não temos o preparo que um padre tem, não tem formação filosófica, como ele mesmo disse. É surpreendente, né? Estamos em ano de eleição e aí essa galera fica desesperada. Tá aqui, ó, é isso aqui que o padre Zezinho acha da gente, tá? Ele não tá falando de extremistas de fato, ele tá falando de nós.
Eu e você, tá? Ele fala o seguinte: diante da escalada delirante de extremistas católicos nas redes digitais e já chegando no tecido social do catolicismo brasileiro. Não pense vocês que ele está falando do Centro Dom Bosco, né, que é declaradamente tradicionalista, que fala contra a missa nova. Padre Zezinho está falando de nós. E por fim, a Juliene Salviano, que é esposa do Jonathan, e quero parabenizar pelo grande trabalho de evangelização que ambos abraçaram, comenta sobre o grande perigo sobre a teologia da libertação. Por causa de padres como esses que se entregaram à teologia da libertação, que várias gerações se perderam. Se contassem sobre eles durante a Idade Média, ninguém ia acreditar. Eles eram os responsáveis por levar as ovelhas no caminho do Senhor, mas eles as entregaram no caminho de Satanás. E sim, a culpa é deles. Esse aqui, Fábio Marinho, dias atrás, disse que católicos precisavam ser feministas. Esse outro, Padre Zezinho, agora conclamou a esquerda a tomar o espaço nas redes sociais e chamou católicos tradicionais de extremistas e um perigo à democracia. Sabe de quem ele está falando naquele textão imenso? Da gente, leigos, que ficamos aqui na internet defendendo o Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho. Dos padres, como o Padre Paulo Ricardo e do Frei Gilson. Pois é, ele não tá falando de alienígena não, tá falando da gente. Já o terceiro, o Júlio Lancelotti, todo mundo sabe, ele usa a igreja como palanque político há décadas. A teologia da libertação, da qual todos eles fazem parte, não é só uma corrente teológica, a gente tem que respeitar o pensamento diferente. Não, ela é um braço perigoso do marxismo dentro da igreja, que se infiltrou na igreja para destruir ela, porque eles não puderam destruir a igreja por fora, lá na época da Revolução Francesa até agora. E então, no século passado, eles entraram na igreja para destruir ela por dentro. Qual era a ideia? A igreja ia continuar existindo como instituição, mas seria completamente desviada para servir a uma agenda secular e não a Cristo. Entendeu? Por décadas, gerações inteiras foram formadas por uma catequese falha, por padres que misturavam e deturpavam o evangelho com ideologia. E o resultado foram famílias destroçadas, mães solteiras, filhos sem pais, divórcio e matrimônio sem nenhum fundamento. Sabe aquela história, ninguém é de ninguém, casa aqui, qualquer coisa separa? Pois é. Mulheres começaram a acreditar que servir era humilhação, que família e filhos eram um atraso. Padre Fábio Marinho, feminismo é isso aqui, tá? E aí veio toda uma geração, fruto de uma revolução sexual que ninguém denunciou. Pessoas que seguiram pelo caminho de Satanás porque ninguém estava lá para alertá-las. Sabe por quê? Porque os padres estavam ocupados demais com suas teologias marxistas. E aí veio a nossa geração, filha desse caos, que sofreu o resultado de todo esse caos e que agora está acordando. Só que o estrago já foi feito e vai demorar para ser corrigido. Eu sei disso porque eu vivi isso e eu tive que fazer um grande trabalho para desintoxicar minha mente dessa narrativa e compreender o que era o errado. Onde estava a verdade de Deus? Qual era o papel da mulher? Sobre o matrimônio, o que esperar do matrimônio? Qual era o correto? Como agir? O que fazer? Sem isso, sem mudar esse pensamento, um matrimônio bem-sucedido seria impossível. E para piorar, o tempo todo a gente é atacado e invadido por essas narrativas, as narrativas desse mundo maligno. Meus irmãos, aqui eu quero colocar um parênteses sobre alguns comentários aqui no canal. Alguns estão dizendo que política e religião não se misturam, correto? Abrindo parênteses aqui. Se você é de esquerda ou de direita, isso é escolha sua. Tanto faz um ou outro, pois até então vivemos por enquanto num país democrático. Então, sejam todos bem-vindos. Esse canal foi feito para trazer as verdades dos fatos católicos e não prevalecer político A ou B. E outra coisa, com relação a querer achar que esse canal é de política de direita, já vou logo avisando que a Igreja Católica não defende partido, e sim a verdade do Evangelho. Fecha parênteses. Agora vejam a postagem do Padre Zezinho em sua rede social. A CNBB, a direita católica de plantão e as redes digitais. 10 pontos. Acredito que a direção principal da CNBB não vai sair de seu lugar para bater boca em rede digital com grupos agressivos de católicos tradicionalistas. Vontade até podem ter, mas sabem que esse não é o melhor caminho. Talvez seja o pior. Mas não fazer nada e assistir como se nada tivesse acontecendo não ajuda em nada diante da escalada delirante de extremistas católicos nas redes digitais e já chegando no tecido social do catolicismo brasileiro. Uma coisa é certa, o estrago é grande, devido à agressividade, estridência e ataques de uma extrema-direita católica aboletada nestas redes digitais
e seu método de ação que chamam equivocadamente de apostolado. Os ataques aos bispos já se precipitam e faz um tempinho. O caso mais recente são os ataques desonestos e maledicentes a Dom Ion Newton. Nesse caso, a situação era tão absurda que o regional onde atua Dom Ion Newton escreveu uma nota pública em apoio irrestrito ao bispo da prelazia de Marajó. O campo católico progressista precisa de uma política efetiva de comunicação para estas redes digitais. Não precisa ser no mesmo método dessa extrema-direita católica. O caráter sistemático e formativo ainda é um caminho importante. Já temos uma bibliografia orientada nesse campo. Trata-se de influenciadores digitais, efeitos e perspectivas. Não estamos na estaca zero como em 2013. Já é possível fazer um balanço crítico de como as atuais redes digitais são utilizadas por grupos de extrema-direita e seu dano à vida democrática deste país. Dom Joaquim Moll vai no ponto. Apesar dos riscos, a influência digital já se tornou uma tendência irreversível no campo católico, com a exaltação de algumas figuras públicas e a aceitação de estratégias de influência que, entretanto, muitas vezes não seguem as boas práticas da Igreja. O bispo de Santos diagnosticou e apontou uma crítica numa breve síntese extraordinária: o caráter irreversível do uso dessas redes digitais por religiosos e a importância desse uso. Mas o bispo alerta corretamente: não seguem as boas práticas da Igreja. O bispo sabe que temos católicos nestas redes que se tornaram um ponto de divisão na Igreja e confusão pública para os católicos ou católicas. Acredito ser muito importante um documento orientador em sentido pastoral e a partir de uma espiritualidade mais profunda sobre os meios de comunicação e o papel das redes digitais nos meios católicos. É preciso que se oriente as dioceses na importância e nos perigos no uso dessas redes digitais. A Igreja Católica Romana tem um papel relevante no tecido social brasileiro e sabe do papel político que exerce na vida dos brasileiros e brasileiras. Não se trata de um jeito católico nas redes digitais, mas de uma perspectiva evangélico-cristã de usar as redes digitais e saber do seu potencial em termos de formação de mentalidade. Esse ano de 2026 será um ano de eleições. Em tempos eleitorais, essas redes ficam mais estridentes e polarizadas. As disputas e tretas tendem a se exacerbar e dividir muitos cristãos. O uso político das redes digitais para a divulgação de ideias políticas é uma realidade. Precisamos estar sempre atentos aos projetos políticos nas redes e de como demarca posicionamentos na sociedade brasileira. Não é fácil. É exigente. Trata-se de uma responsabilidade social dos mais importantes na atual quadra histórica. A CNBB e suas pastorais sociais precisam ter a clareza de que as antigas pastorais de comunicação estão defasadas diante da velocidade das redes digitais. Não se trata de uma mera assessoria de comunicação. É preciso ter uma posição não ingênua diante destas redes. Como diz João Francisco Cassino, já a sociedade do controle é mais sutil, ocorre à distância, penetrando os cérebros e forjando as mentes com seus mecanismos de influência. São poucos os bispos do catolicismo no Brasil que têm uma atividade constante e sistemática nestas redes digitais. A compreensão de que esse novo areópago é lugar de evangelização e pastoreio. Trata-se de uma concepção moderna de ação cristã. O problema é que nestas atuais redes, quem chegou primeiro foi uma extrema-direita que está beirando o alambrado do fascismo. Isto é bastante preocupante. A CNBB tem que ficar em alerta e atenta ao extremismo que nos aflige em dias atuais. Bispo que assumem uma posição crítica e democrática nestas redes é bem pouco. Uma pena, uma aposta.
percebo a importância de uma concepção efetiva de aliança de pessoas e grupos na atuação nestas redes digitais. É visível a presença importante de um grupo de católicos progressistas, esquerda católica, teologia da libertação, pastorais sociais, padres da caminhada, nestas redes digitais, atuando, influenciando, demarcando posição e ajudando numa reflexão de uma sociedade justa, fraterna e crítica do sistema capitalista. Será preciso que essas pessoas e grupo pactuem uma aliança estratégica de ação nas redes digitais, num combate cerrado a toda forma de fascismo. E vejo que a CNBB tem um papel importante e impulsionador. Para um possível projeto formativo, indico a seguinte bibliografia nesse campo das redes digitais em nosso tempo. E esse aqui é o nome do autor do texto em que Padre Zezinho repostou, que se chama Romero Venâncio. Diante de tudo isso que o Padre Zezinho disse sobre suas opiniões e posições, aqui quero me unir às palavras do Padre Gabriel Vilaverde em seu Instagram, onde que em um de seus encontros com o Padre Zezinho, no final da postagem ele disse: "Se alguém me perguntar, Padre, mas você concorda com os textos do Padre Zezinho nas redes sociais? Eu respondo com alguns sim, com outros não. E acredito que ele deve sentir o mesmo ao ler os meus. Uma coisa é certa, a discordância de ideias não nos tornam inimigos. A minha preocupação diante do que ando vendo e lendo por aí é o perigo de jogar fora a água do banho com a criança dentro." As palavras de Padre Zezinho, assim como as minhas e as de qualquer padre, não são palavras da salvação. A única palavra que a gente ouve de pé, com direito a turíbulo, incenso e reverência, é o Evangelho de Cristo. Palavras de padre, frade, monge, bispo, leigo, a gente lê, observa, medita, mas só guarda o que for bom. As opiniões pessoais do Padre Zezinho ou de quem quer que seja são opiniões. Continuarei cantando suas músicas e admirando sua história, independente de qualquer coisa. Depois de tudo o que foi exposto aqui, eu quero deixar bem claro que a finalidade desse vídeo é expor aquilo que a doutrina da igreja condena. Afinal de contas, a teologia da libertação não é só uma ideologia, e sim a maior e mais letal arma para desviar os fiéis a verdadeira busca da santidade. E é por isso que te convido a rezar pelo Padre Zezinho e por todos os sacerdotes do Brasil que infelizmente adotaram essa ideologia diabólica. E você que é católico e já defendeu a teologia da libertação e hoje já se libertou dessa ideologia, me conte aqui seu testemunho. Não esqueça que você também pode ser instrumento de santificação para outras pessoas. Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!